Como fazer um canteiro produtivo e começar uma horta orgânica do zero. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Bom, meu nome é Rony, para quem está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre agricultura natural, relação com a natureza, vida no campo. Se você estiver gostando do conteúdo desses vídeos, considere se inscrever ativando o sininho das notificações bem aqui abaixo. Esse canteiro que eu vou fazer, que eu vou mostrar para vocês como eu fiz, e a gente vai fazendo junto nesse vídeo, era um canteiro abandonado, tá? Eu comecei a fazer, eu tentei fazer alguma coisa nele, eu plantei algumas sementes de leguminosas, feijões, né, adubação verde para restaurar um pouco, para melhorar um pouco a qualidade dessa terra, e depois eu abandonei. Então vocês vão ver um canteiro como se ele tivesse abandonado mesmo, tomado de braquiária, como se nada ali nunca tivesse sido plantado. E a primeira coisa que a gente pensa quando pega um espaço que está assim largado e tomado por uma única planta, por uma única vegetação, aqui no caso foi a braquiária, né, que dá a indicação de que o solo está muito pobre, porque é a planta que vem com mais força quando tem a falta de vários nutrientes ali no solo. A primeira coisa que você pensa é passar a enxada, capinar, tirar toda essa braquiária, né, o máximo possível, melhor ainda da raiz. Tem gente que vai a certos extremos e joga um veneno, um Roundup em cima que define logo a situação, ainda expulsa os insetos indesejáveis para longe. E o que eu fiz no caso aqui foi abafar. Então, quando eu coloco o papelão em cima, que foi o material que eu usei, você pode usar qualquer coisa que abafa, de preferência algo que seja biodegradável, né? Papel, papelão, eu já vi gente usando livro também, livro velho. Mas qualquer coisa que seja biodegradável, porque você pode usar uma lona, mas aquela lona vai atrapalhar o enraizamento das suas plantas depois. Então poderia ser até aquele saco de farinha, sabe? Aquele saco treliçado, aquilo decompõe com um certo tempo, mais lento do que um papelão, mas daria para usar também. Mas o negócio é você abafar, porque abafando, você mantém aquela matéria orgânica ali, aquela braquiária, aquela planta, aquela vegetação, ela vai se decompor embaixo daquele papelão, embaixo daquela cobertura, e ela vai acabar virando adubo para as plantas que você for criar. As raízes das plantas que você plantar em cima vão se aproveitar daquilo. E o papelão impede que a planta cresça de volta, né? É como se você tivesse tirado a planta da raiz. Ao abafar, ela vai morrer. Pode ser que ela saia por uma fresta ou outra, mas é muito pouquinho, é muito pequeno, coisa que você consegue lidar com uma tesourinha, ou então, se você quiser arrancar da raiz, não tem problema. Mas dificilmente ela vai voltar com a força que ela voltaria. Dificilmente não, ela não vai, é impossível ela voltar com tanta força. Então a primeira coisa, em vez de passar a enxada e misturar toda aquela matéria que o solo demorou um tempo para se formar, né, tirar a planta da raiz, machucar a raiz, passar as bactérias que compõem a camada de cima do solo para cima, revolver, enfim, eu não gosto de fazer isso. O que eu faço é abafar mesmo e eu planto por cima disso. E aí vem a segunda camada, que é a de terra preta, que é o material que eu tiro de alguma composteira que eu fiz há algum tempo já. Ou então, se você não tem composteira, você vai ter que comprar terra, ou então de repente pegar de um vizinho que tem um monte de grama compostando numa pilha, ou não sei, ir na floresta pegar. Não recomendo que você faça isso. Eu já fiz algumas vezes, mas para uma quantidade maior não é interessante você tirar, porque você está deficitando a floresta, né? Então não é ideal, não é legal você tirar de lá. Mas é isso, o ideal mesmo é que você já tenha essa terra pronta. Então você usa esterco de galinha, demora mais um tempo para fazer uma compostagem nesse espaço desse canteiro, enfim. Você precisa de terra para plantar, tá? E não pode ser qualquer terra, tem que ser uma terra de qualidade. Se você acompanha o canal, você sabe o que é terra de qualidade, porque eu já falei em muitos vídeos aqui. Mas antes de jogar essa terra preta, é interessante que eu contenha, que eu dê contorno a esse canteiro. Senão essa terra preta vai para um lado, vai para o outro, vai se espalhar por tudo que é canto, porque os bichos fazem isso quando eles passam, as minhocas, os besouros, as formigas, eles vão espalhando a terra. Então o ideal é que tenha uma contenção. Eu gosto de usar a contenção de madeira, já que eu já uso a madeira para adubar a terra, para misturar, para dar mais elementos, para fixar mais elementos ali naquela terra, eu uso a madeira. Eu poderia usar tijolo, bloco, né, pedras, mas tijolo e bloco são materiais que vão decompor muito lentamente, assim como a pedra também, e é pontudo, e pode machucar, enfim, é desagradável de ficar manuseando. Eu gosto da madeira, a madeira atrai mais biodiversidade, a madeira retém melhor a água, então vai ficar um canteiro mais úmido por conta disso também. Aliás, é outra vantagem do papelão, o papelão absorve bastante água embaixo, retém bastante água, vai fazer uma camada de
de poça embaixo, né? Vai manter o solo mais úmido ainda. E quando a gente está pensando em hortaliças, em horticultura, a gente quer um ambiente úmido, né? Sempre úmido, porque é o ambiente que as nossas plantas, as plantas que a gente consome, preferem. Então a contenção com madeira, toras de madeira, é interessante que não seja uma madeira tratada, senão você pode, né, colocar algum veneno ali, alguma coisa química na horta que você está cultivando, isso não é legal. E dentro do canteiro eu também coloco madeira, né? Antes de colocar a terra ou por cima da terra, tanto faz, mas já vai mais na parte de adubação. Ela tem a mesma função, tá? Essa madeira. Ela absorver a umidade, reter a umidade ali dentro do canteiro, ela servir de alimento para os bichos que se alimentam de madeira, gongolos, besouros, que eles vão decompondo e formando humus ali dentro do canteiro. Então, madeira dentro do canteiro é bem importante por esses aspectos. Colocado a terra preta, eu não coloco mais adubo nenhum, tá? Uma coisa que eu gosto de usar e que eu usei aqui nesse canteiro é o iorim. O iorim é um adubo natural, é um composto de minérios, de minerais, que trazem diversos nutrientes para o solo que nosso solo costuma ser pobre. Mas o mais legal do iorim é que ele vai liberando aos poucos para as plantas. Então você não precisa jogar uma grande quantidade de iorim e você também não precisa ficar colocando o tempo inteiro. Iorim é o nome de uma marca, se eu não me engano. É uma mistura de vários compostos super importantes para o solo, tá? É manganês, magnésio, tem calcário também, fósforo, enfim. Uma série de coisas que vai entregando para o solo de uma forma muito lenta, já que ele não é um composto químico, né? Ele é um mineral mesmo, como se eu colocasse uma pedra no meu solo, ralasse uma pedra, né? Moesse uma pedra e espalhasse pelo solo. É como se fosse isso. Eu gosto bastante de usar iorim, eu não uso sempre, mas como eu tenho aqui, eu coloquei um pouco no meu solo. Mas se você não tiver acesso, não tiver como conseguir, não tem o menor problema, você não precisa usar, isso não vai fazer falta. É só um aporte a mais de nutrientes para as plantas, pensando no meu consumo, pensando que eu quero que essas plantas tragam nutrientes para o meu corpo também. Então, pensando nisso, eu preferi colocar. Antes de ir para a próxima etapa, que são as sementes e as mudas, que a gente vai começar a plantar de fato nesse canteiro, eu queria te convidar para se inscrever numa lista do nosso próximo curso online, que vai ser os princípios da agrofloresta e da agroecologia. Já está quase finalizado, eu estou enxugando bem ele, fazendo os aparos finais, terminando a edição para entregar para vocês. Existe uma lista de espera, o link está aqui na descrição. E caso você esteja vendo esse vídeo daqui a algum tempo, né, não no momento em que ele foi lançado, provavelmente esse curso já vai estar aberto. O link também está na descrição, é só você se inscrever por lá, beleza? Então agora vamos plantar. Eu peguei algumas mudas que eu comprei, eu costumo fazer mudas aqui, mas melhor do que isso, ou melhor, na verdade, eu costumo plantar direto de semente. Eu não gosto muito de fazer muda, eu não gosto desse trato, desse tempo, mas eu sei fazer, faço direitinho quando eu faço, e quando eu quero plantar de muda e eu não tenho muda, eu compro as mudinhas, porque eu estou ajudando, enfim, conheço a pessoa que faz as mudinhas aqui na minha região, e é um trabalho super legal também, então eu vou lá, pego com ela e planto as mudinhas aqui. Então, algumas mudinhas de hortaliça eu peguei com essa pessoa, né? Eu comprei por centavos cada uma. Algumas outras mudinhas eu já tinha feito de estaca aqui em casa, no caso do alecrim, do manjericão. E plantei algumas árvores também, né? Algumas árvores que vão crescer. Isso de muda. De semente, aí foi um monte de semente. As sementes eu simplesmente vou polvilhando por cima. Plantei milho, plantei feijão, e vocês já vão entender essa forma de plantar, que não respeita espaçamento, que não enterra a semente, enfim. Eu já explico isso, mas só para acabar com as sementes, eu plantei algumas sementes de abacate também, abacate nesse canteirinho, várias, espero que todas germinem, e aí sementes de hortaliças diversas. Algumas sementes estavam mais velhas, eu não sei se vão germinar de fato, mas eu espalhei pelo canteiro e essa, na verdade, é a forma como eu costumo fazer. Eu não costumo usar mudas para semear esses canteiros, né? Para povoar esses canteiros. Eu costumo usar só sementes. Nesse caso, eu usei mudas e sementes. E agora eu explico por que eu planto dessa forma. As mudas que eu plantei, elas são mais certeza de nascer, né? Eu já sei onde elas estão, eu já sei como elas vão crescer, o espaço que elas vão tomar. As sementes eu não faço a menor ideia. Como eu coloquei bastante papelão por cima e eu vou colocar logo em seguida a cobertura morta que vocês vão ver,
eu seleciono, eu consigo controlar esse canteiro, as plantas que vão crescer. Então as ervas daninhas dificilmente vão crescer, a braquiária não vai crescer porque ela não vem debaixo do papelão, e as ervas daninhas não vão crescer porque a cobertura não vai permitir que isso aconteça. E as sementes que vão germinar e despontar algumas plantas são as sementes que eu polvilhei por cima. Essa camada de cobertura morta, e você pode caprichar nessa cobertura, tá? Ela vai, com a umidade, ela vai assentar. É como se aquela semente que está ali embaixo estivesse debaixo da terra, porque ela está coberta por uma camada de umidade e a luz não consegue penetrar. Então aquela semente vai germinar, vai colocar as sementes para a terra e vai colocar a folhinha para cima daquela cobertura. E no momento em que ela fizer isso, eu vou fazer uma seleção natural. Eu vou olhar para as plantas que estão crescendo ali. Se tiver um milho muito perto de uma couve, eu não quero que isso aconteça, eu corto o milho, então eu corto a couve. Eu não tiro nada pela raiz, tá? Porque isso afeta a composição do solo. Eu simplesmente corto. E aí essas plantas eu tenho certeza que elas não vão rebrotar de novo. E caso elas rebrotem, eu corto mais uma vez. Então se tiver 2 pés de milho, ou então muitos feijões nascendo juntos, eu vou fazendo a seleção natural. Eu vou simplesmente cortando essas plantas que são indesejáveis. Esse é o mesmo trabalho de raleio. É um trabalho muito parecido, só que em vez de agachar e ficar tirando as plantinhas, as ervas daninhas, as plantas espontâneas na mão e pela raiz, eu simplesmente vou com a minha tesourinha e vou cortando, selecionando o que eu quero. É muito mais fácil, porque é um trabalho menos desgastante e essas plantas também não vão rebrotar de novo, então eu faço uma vez só e elas ainda servem de alimento para o solo, porque elas vão voltar para o solo para continuar adubando aquele espaço. Então essa é a forma como eu vou manejar a minha horta daqui para frente. Eu não vou tirar nada pela raiz. Se eu quiser, eu posso plantar coisas novas, mas eu vou estar sempre cortando e colocando para o solo de novo, em cima dessa cobertura morta, para ela retroalimentar o solo. Independente do tamanho que ela esteja, se os abacates estiverem crescendo muito, sombreando as minhas hortaliças, eu vou tirar os abacates, porque eles vão servir para adubar o solo por baixo. As raízes que eles colocam, no momento em que eu corto eles, vão começar a apodrecer e vão alimentar o meu solo por baixo. Então, me interessa também que as plantas criem raízes por baixo do solo. Eu nunca mais vou precisar colocar nenhum tipo de adubo dentro desse solo. Eu vou só colocando plantas, mudas, sementes, na medida que eu achar necessário, e ao mesmo tempo que aquelas árvores que eu plantei vão crescendo, vão aumentando os seus tamanhos e chegando num lugar onde aquele canteiro vai virar uma mini agrofloresta, um pequeno bosque ou um lugar onde eu vou colher frutas futuramente. E a cobertura do solo, ela pode ser feita em camadas bem grossas, tá? Você pode fazer de 2 centímetros, de 3, 4, 5, 10, 20. É importante que essa cobertura seja morta. Se você cortar um gramado, roçar um gramado, varrer toda aquela grama e colocar por cima, aquela grama verde, você até pode usar, mas se você fizer uma camada muito grossa, provavelmente ela vai fermentar e vai atrapalhar o enraizamento das plantas, vai, enfim, trazer algumas complicações para as plantas novinhas que estão crescendo ali. Então o ideal é que seja uma cobertura morta. Aqui eu peguei uma camada de cima de um bambuzeiro, né? O bambuzeiro vai jogando as folhas, acumula em cima faz uma camada em cima da terra, passei o rastelo ali, passei a vassoura, juntei tudo aquilo e espalhei pelo meu canteiro. Então essas folhas, elas já fazem, a função delas na natureza já cobrir o solo dessa forma. O que eu fiz foi pegar e trazer para cima do meu canteiro. Na verdade, elas não estavam nem cobrindo um solo, né? Estavam cobrindo uma parte do asfalto na entrada do sítio, que tem muito bambu. Então, uni o útil ao agradável, fiz uma limpa, varri a entrada do sítio e ainda trouxe a matéria orgânica para cobrir o canteiro. A rega é extremamente importante, principalmente nesse momento, né? Pelo menos 2 vezes por dia. Se você não conseguir fazer 2 vezes, é preferencialmente no período da tarde, porque a planta passa o resto da noite com água, né? O resto da noite úmida até o sol chegar. Se você regar ela de manhã, em 2, 3 horas o sol já chega e aquela água já evapora toda e ela não consegue absorver aquela água suficiente, até porque as plantas costumam beber água, né? Abrir os estômatos, as células dela, para absorver água durante a noite ou no fim de tarde, não durante o dia, com o sol a pino. Então, se você puder regar só uma vez, rega durante a tarde. E para preservar a umidade, tudo isso que eu falei vai ajudar muito. O papelão, a madeira, a cobertura morta por cima, tudo isso vai reter o máximo de umidade possível. E pode ser que você até consiga ficar 2 dias sem regar,
por conta dessa umidade toda. Mas o ideal é que você regue todo dia, principalmente no primeiro momento que você acabou de colocar as mudinhas na terra, beleza? Agora, eu delimitei esse canteiro, eu fiz esse plantio bem bonito, bem biodiverso, com bastante semente, com bastante muda. E do lado de fora? Do lado de fora eu não planto nada, planta também, você planta o que você quiser do lado de fora. De um lado eu não plantei nada porque é o nosso gramado, nossa área de lazer, onde a gente usa para, né, se reunir. E do lado de baixo é uma pirambeira, né? É uma área íngreme. E, aliás, eu aproveito para dizer que os troncos que eu coloquei vão ajudar a reter, a reter os nutrientes em caso de lixiviação. Numa chuva muito forte que leve os nutrientes embora para baixo, esse tronco vai segurar os nutrientes e segurar aquela terra preta ali em cima. Por isso é importante, mais uma função que a madeira faz. E ali para baixo é uma área onde eu vou fazer um pomar, né? Ou plantar madeira, plantar, né, árvores que eu quero tirar madeira, ou então árvores que eu quero tirar, fazer algum uso medicinal da casca, enfim, qualquer coisa desse tipo. Mas arbustos, árvores, coisas que cresçam bem, porque elas vão fazer uma sombra para minha horta. E não que eu queira sombra na horta, mas futuramente eu quero sombra para as frutas que eu vou plantar ali. No caso da jabuticaba, que já está ali e tem um crescimento mais lento, algumas árvores que eu coloco do lado de fora vão dar sombra para ela, isso é interessante. No caso de uma chuva, os nutrientes que a terra levar, o pouco que ela conseguir levar, essas plantas vão capturar, porque ali na base delas também tem madeira, também tem matéria morta, também tem elementos que vão absorver a umidade, que vão absorver esses nutrientes. Então, é um lugar ideal para eu diversificar o meu plantio de árvores de espécies que crescem bastante, né, que tem um porte mais alto. E eu vou plantar essas árvores do mesmo jeito que eu fiz o meu canteiro. Eu vou colocar o papelão para evitar que a braquiária cresça com força. Eu vou colocar madeira, eu vou colocar terra, eu vou colocar vegetação morta, eu vou polvilhar sementes também, porque eu vou fazer a mesma coisa. Algumas sementes vão proporcionar alguma sombra para as árvores que precisam de sombra, e na medida que eu não quiser essa sombra, eu corto essas plantas, né, esses feijões, esses milhos, essas sementes que eu plantei, e vou cortar e vou colocar de novo no solo. Então vai adubar aquela plantinha, aquela árvore que vai crescer. Então é o mesmo esquema para tudo, gente, não tem muito mistério. Por isso que esse curso que eu falei, que está para ser lançado, são princípios básicos, porque todos esses princípios, se você consegue replicar em vários modelos, você vai ter sucesso, porque é a forma da natureza fazer. É um entendimento que a gente tem da natureza, de como ela faz, como ela se comporta, a gente reproduz e tem sucesso no que a gente quer produzir. É simplesmente isso. Bom, o vídeo de hoje foi isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou ter muito prazer em responder, e a gente se vê no próximo vídeo.